Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as principais mudanças culturais que aconteceram na Primeira República Brasileira. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like nesse vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula! Bom, você já imaginou porque muitos estrangeiros associam a imagem do Brasil ou do brasileiro ao samba e ao futebol? Então, gente, no início da Primeira República aconteceu a abolição da escravatura. Neste momento, muitos escravos se dirigiram às cidades e passaram a viver em cortiços e em lugares que hoje são denominados como favelas, certo? Foram expulsos do centro das cidades. Nesses locais, galera, existia uma grande mistura de diferentes histórias e experiências de vida. E isso resultou em algumas manifestações artísticas populares novas ou renovadas. Nesse período, houve também a mais famosa das manifestações culturais, o samba, galera. E esse gênero musical marcou a Primeira República inteira. Apesar disso, por ser uma arte que era relacionada aos negros, ela era constantemente criminalizada. Nesse período, outras manifestações culturais associadas aos negros, como a capoeira e o candomblé, eram proibidas por lei. Então o racismo era muito evidente nesse momento. Bom, a burguesia brasileira nesse período estava fascinada com as inovações europeias no campo da ciência, da tecnologia e do planejamento urbano. Pensando nisso, ela tentou criar nas grandes capitais do Brasil um mundo separado da camada mais pobre da população e de todos os aspectos da cultura brasileira que pudessem ser associados ao modelo europeu. Dessa forma, a oligarquia brasileira, com a expansão industrial e as mudanças culturais, passou a expulsar os pobres dos centros urbanos e estes foram direcionados às periferias. Isso foi um projeto urbano que aconteceu, galera. Dessa forma, se as periferias, as várzeas e os morros eram os espaços da população pobre, as elites tinham seus próprios espaços de convivência social. Quais eram? Os bares e cafés, teatros, museus de artes foram configurados conforme os padrões europeus. Eles queriam imitar os europeus, certo, galera? Essa era a ideia. Um exemplo muito evidente disso é o futebol, esporte que hoje é extremamente popular. O futebol, para quem não sabe, foi trazido da Europa para o Brasil no final do século XIX e inicialmente era jogado apenas por brancos filhos da elite. Naquele momento, os clubes de futebol não admitiam atletas negros, galera, isso mesmo. E bom, se os brancos aprendiam a jogar futebol nos clubes da alta elite, os negros aprendiam nas ruas e nos campos de várzea, que existem até hoje. E apenas na década de 1920, os negros começaram a praticar o esporte em clubes do país. Bom, apesar de todo esse empenho da burguesia brasileira em apagar a cultura dos negros e da população mais pobre, não foi possível frear essa efervescência cultural. Nesse momento, vamos ter um movimento artístico que vai marcar e representar todo esse processo cultural, e esse movimento se chama modernismo. E é dele que vamos falar agora. Bom, a primeira coisa que devemos entender é que o movimento modernista deve ser entendido a partir da expansão cafeeira. Com a expansão do café, gente, surgiu uma nova elite social, política e econômica, que desejava também conquistar a hegemonia no campo das ideias e da cultura. Então existe uma disputa no campo das ideias e também da cultura. Neste momento, gente, a gente tem um choque das elites brasileiras. De um lado, a antiga elite brasileira que queria manter seu papel de líder cultural e, para essa elite, só interessava a cultura europeia tradicional. Então essa elite não gostava de samba, da capoeira, do teatro, de revista ou de outras expressões culturais populares da época. E foi exatamente nesse contexto, no início da década de 1920, que o modernismo surgiu no Brasil. Então os artistas e os intelectuais
desse movimento eram paulistanos principalmente e queriam criar uma nova cultura nacional que estava extremamente conectada com as grandes transformações da nova civilização cultural que estava se formando dentro do Brasil. Então, para fazer isso, eles pretendiam unir as vanguardas artísticas europeias. As principais vanguardas eram o expressionismo e o cubismo. Essas duas artes possuíam manifestações da cultura popular de origem africana e indígena. Um marco do movimento modernista foi a Semana de 1922, que inclusive está completando 100 anos no ano de hoje. Essa Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Então, essa Semana de 1922 reuniu intelectuais, pintores e vários artistas. Bom, alguns dos nomes mais importantes e famosos a gente pode citar como a Anita Malfatti, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Alguns escultores podemos citar também como Victor Becherer e o compositor Heitor Villa-Lobos. Bom, a programação do evento incluiu a leitura de poesias e de trechos de ficção, exposição de obras de artes e também de obras arquitetônicas, conferências, músicas e também danças. Então, as inovações artísticas apresentadas durante a semana não agradaram nem um pouco o público, galera. Houveram até mesmo vaias e isso aconteceu porque as apresentações colocaram a arte moderna no centro das manifestações culturais mais ousadas que o Brasil criaria dali para frente. Certo, galera? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.